O que eu fiz aqui? Entenderam como é que a cidadania é custosa? Para as mulheres terem direito a votar, como é que foi difícil? Agora eu vou mostrar uma outra coisa que foi custosa. Escravidão no Brasil, Lei Áurea. Quando é que a escravidão no Brasil acabou? 13 de maio, não é isso? Eu aprendi assim na escola. 13 de maio. Se bem que eu não tive professor, eu sou professor de história, mas eu não tive professor de história. Eu tive professor de calendário. O Brasil foi descoberto dia 22 de abril de 1500, proclamação da República 15 de novembro, Lei Áurea 13 de maio, independência do Brasil 7 de setembro, era só calendário. Mas por que teve a independência? Por que os portugueses vieram para cá? Quais foram as consequências da proclamação da República? Né? Não podia falar, só falava as datas. Aí você fazia a prova, todo mundo teve que responder. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Sei tudo de história. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Se ele chamasse Manuel Joaquim, dava na mesma, né? O que adiantava saber isso? Como é que acabou a escravidão no Brasil, gente? Vocês não têm noção. Eu vou falar... O racismo persiste. Apesar de em história e biologia, a gente não reconhecer mais raça. Somos todos da raça humana. Todos nós somos misturados. De chimpanzé, a nossa diferença é 2% geneticamente, você imagina de um humano para o outro, é mínima. Não tem diferença. Mas racista existe. Não tem raça, mas tem racismo. Para acabar a escravidão no Brasil, foram necessárias várias legislações e não a Lei Áurea. Não apenas a Lei Áurea. Vou mostrar para vocês quais foram, e eu aposto que nenhum de vocês estudou sobre essas. 1566 fizeram uma lei legal, o índio podia vender a si mesmo para ser escravo. Vocês entenderam isso? Dá para entender? Pois é, mas inventaram essa lei. Depois, a Lei Feijó, em 1832, ela deu liberdade aos desembarcados no Brasil, porque já havia uma campanha para acabar com a escravidão. Então, quem desembarcasse no Brasil não ia ser escravizado. E em 1937 veio a primeira lei sobre educação. Sabe qual foi a primeira lei de educação no Brasil? Proibia negro de estudar. Tem como você melhorar de vida sem poder estudar? Tinha uma lei proibindo. Os escravos não podiam estudar. Em 1850 foi Eusébio de Queiroz, ou seja, proibiu o tráfico. Não pode mais trazer pessoas para serem escravizadas aqui. Aí veio a lei do ventre livre. Nossa, que lei bacana. A pessoa nasce livre. Só que a mãe continua escravizada. E o responsável pela criança é a pessoa que está escravizando a mãe. Deu para entender? Se eu não entendia do índio, eu vou entender essa? Difícil. Aí tem mais. Lei de sexagenário. O que é isso? O sujeito completa 60 anos e deixa de ser escravo. O imperador que vivia com tudo bom do melhor, morreu com 61 anos, você imagina o cara que está lá botando lá debaixo do sol. Né? Poucos devem conseguir chegar nessa idade para poder gozar da sua aposentadoria. Aí, finalmente, veio a Lei Áurea. A Áurea vem de ouro, aurum, é ouro, né? E ela tem 2 artigos. Artigo 1º, acaba a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga tudo em contrário. Deram passagem para os caras? Indenizaram? Deixaram ter terra para poder plantar e se virar? Deram emprego? Não, né? Que lei bacana essa, né? Resolveu o problema? Sabe como é que eles resolveram o problema? Trouxeram os italianos para cá, para substituir a mão de obra. Foi o que eles fizeram. 88, dois meses depois da Lei Áurea, veio uma outra lei, que era a lei dos vadios e capoeira. Se o cara fosse pego sem casa ou trabalho, ia para a cadeia. Bonito, né? É assim que foi funcionando o Brasil. Aí veio a primeira lei de cota. Vocês já viram gente falar que ela é contra a lei de cota? Tem gente que fala, né? Primeira lei de cota que teve no Brasil, aqui está errado, é 1968. Também chamada de Lei do Boi. Sabe que lei era essa? As vagas de veterinário, de engenheiro agrícola, uma parte delas era destinada para filho de fazendeiro. Entenderam? O dono da fazenda, o filho dele está com a vaga garantida na faculdade. Foi a primeira lei de cota que teve no Brasil, foi durante a ditadura. Aí, em 2015, veio o E-Social, Fundo de Garantia Adicional Noturno, entre outros. O que é isso aqui? Eu chamo de artigo 3º da Lei Áurea. Porque antes de 2015, antes do E-Social, as empregadas domésticas não tinham direito a fundo de garantia, não tinham direito adicional noturno. E quem é majoritariamente empregado doméstico no Brasil? Mordomo,
faxineiro, cozinheiro, segurança, isso tudo é empregado doméstico. Mas o que é empregado doméstico no Brasil? É um branco louro chamado James? Ou é uma mulher negra? É uma mulher negra. A etnia e o gênero de empregado doméstico no Brasil é muito determinante. E é por isso que a legislação não deu os mesmos direitos para essas pessoas. Somente em 2015, já no século XXI, é que todos os brasileiros são iguais perante as leis. E ora, quantas leis foram necessárias para você poder chegar a todo mundo ser igual? Porque até 2015, uma empregada doméstica, ao ser mandada embora, não tinha direito a fundo de garantia. Se você fosse mandado embora, você não tinha direito ao fundo? E a doméstica, não. Vocês entenderam a perversidade da nossa sociedade? Alguém aqui é a favor da escravidão? Não, né? Muito bem. Lembra que eu falei que tem retrocesso? Em 2017, a bancada ruralista editou, e ela trocou seus votos com o governo Temer, para que apoiasse isso aqui, ó. Não publicação de lista suja. O que é lista suja? As empresas que são flagradas com gente sendo tratada como escravo, que é condição degradante, jornada exaustiva, os caras vão trabalhar no meio do mato, é obrigado a comprar tudo lá na venda do próprio cara que contratou, então estão sempre devendo. Então eles trabalham e não podem ir embora porque está sempre devendo. As empresas que são flagradas assim pelo fiscal de trabalho, elas são autuadas e saiu uma lista suja desse pessoal. O que eles quiseram? Que não fosse publicada a lista. Esse foi um retrocesso. Então você tem tudo isso de lei que vai avançando, né? Mas aí a bancada ruralista tentou fazer um retrocesso. Então a luta pela cidadania ela é constante, ela é permanente, a gente não vai nunca parar de lutar por cidadania.